nós vamos continuar falando do amor de Deus, falando desta palavra, e eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 14, Eclesiastes 7, 14. Nós vamos falar sobre as fases da vida, né? Porque a vida ela é feita de fases. E baseado aqui nesta orientação de Salomão, né, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 14, nos diz: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Aleluias. Como é bom a gente refletir, né, nessas fases, porque todos nós passamos por diversas fases na nossa vida. Eu não estou me referindo àquelas etapas da vida que são comuns, né? A fase da infância, a fase da adolescência, a juventude, a fase adulta e também aquela fase que nós chamamos de melhor idade ou a fase idosa, que vai até os seus 120 anos mais ou menos. Eu estou me referindo à fase dentro destas etapas. Nós podemos chamar que estas fases na vida são etapas: a etapa da infância, a etapa da adolescência, da juventude, na etapa adulta, e dentro destas etapas nós temos fases. São as fases das decepções, as decepções que tiram o nosso sono, a fase da boa amizade, dos bons amigos, aquelas pessoas que estão à nossa volta, né, todos os dias, e nós jamais nos esquecemos destas pessoas, a fase das conquistas que nós realizamos no dia a dia, a conquista de uma formatura, quando você sai do ensino fundamental e vai para o ensino médio, ou sai do ensino médio e vai para a faculdade, né, fazer uma graduação, ou conclui a graduação. Esta é uma conquista dentro da etapa, né? Muitas vezes adolescente, jovem ou adulto, né? Até idoso. Eu já dei aula na EJA para um senhor de 76 anos, né? E ele estava no terceiro ano do ensino médio, com 76 anos, e uma vitória, né, que ele teve numa fase da vida, né, numa etapa já praticamente, né, na fase adulta, ele estava conquistando ali uma vitória, né, que era uma etapa ali concluída, que foi a conclusão do seu ensino médio. Ou quando nós conquistamos, sabe, o primeiro emprego, o nosso primeiro salário. Como é legal, né, receber o primeiro salário. Às vezes você não tem dívidas, você não tem contas e nem sabe o que fazer com aquele salário. Muitos não sabem ainda investir, não têm ainda muita maturidade, mas é uma conquista, o primeiro salário, ou o primeiro bem adquirido, né? O primeiro carro, a primeira moto, a primeira casa, o primeiro lote, né? São etapas na vida, são muitas fases que a vida vai nos proporcionar, mas eu quero refletir com você nesta hora sobre 3 fases que todos nós vamos enfrentar, ou enfrentamos, ou já enfrentamos. Então estas fases nós vamos chamar de fase do deserto, a fase do vale e a fase do monte. Pelo menos há uma analogia para entendermos 3 fases que cada um de nós enfrentamos: o deserto, o vale e o monte. Porque nossa vida, ela é como uma montanha russa. Muitas vezes nós estamos lá no alto, nós estamos lá em cima, mas muitas vezes nós estamos lá embaixo, em dias tristes, em dias depressivos, em dias sem ânimo. Nós enfrentamos muitos desafios e muitas adversidades. Como entender cada momento, cada fase desta vida? Porque há tempo de crise, mas também há tempo de bonança. Existem tempos que você está na escassez, mas eu creio também que você já viveu tempos de farturas, tempos onde você tinha muita coisa para doar e para desfrutar.
Às vezes nós somos desanimados, mas triunfamos e somos vitoriosos. E Salomão vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então nós vamos ver a primeira analogia, da fase da vida, que nós vamos chamar de deserto. É a primeira fase que muita gente já enfrentou, está enfrentando ou ainda vai enfrentar. Se você ainda não identificou o deserto na sua vida, talvez você vai entender agora qual é a fase chamada deserto. Um dia você já passou pelo deserto. Um dia você vai passar pelo deserto. E se você já passou, não precisa ficar tão feliz, porque eu vou, infelizmente, te dar uma informação que não é tão agradável. O deserto, ele vai voltar. É tão interessante nós percebermos que a fase do deserto faz parte da vida, porque a vida é feita de momentos. Então hoje você passa pelo deserto, mas daqui a 2 meses, 3 meses, você vai voltar para um novo deserto. Mas no deserto você vai encontrar coisas boas, porque deserto não é apenas coisa ruim. O deserto, ele é um lugar de provação, onde tudo parece ser difícil, mas nós temos coisas boas nesta fase tão complicada. Esta é a fase quando nós estamos muitas vezes angustiados. A fase do deserto é quando nós muitas vezes temos medo, é quando muitas vezes nós precisamos de ajuda, nós estamos necessitados de um amparo. A fase do deserto é quando nós muitas vezes estamos nos sentindo sozinhos. É quando você está frustrado, é quando você está decepcionado. A fase do deserto é quando muitos sonhos não são realizados. É quando a vontade de desistir está muito presente na sua vida. É quando tudo parece que está dando errado e você nem quer mais persistir. É quando parece que o mundo está caindo à sua volta. É quando parece que tudo está desabando. Quando as pessoas usam aquela expressão, eu acordei com o pé esquerdo. O deserto é um local de provação. É o local onde você vai ser testado. É no deserto que você muitas vezes vai se sentir abandonado. É no deserto que você vai sentir solidão. Você vai se sentir sozinho. Mas eu quero te dizer nesta hora que Deus jamais te deixou, mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você passou por um árduo deserto, por um momento muito difícil, Deus está contigo. Ele está com você no deserto e Ele vai trazer bênçãos mesmo diante de um deserto na sua vida, porque foi no deserto que os israelitas experimentaram o alimento de Deus que veio diretamente dos céus, chamado de maná. Deus manda diretamente dos céus alimento para poder saciar a fome do seu povo quando o povo estava enfrentando o deserto. E foi no deserto que Deus mandou também uma coluna de fogo durante a noite para aquecer o seu povo. E aquela coluna pôde abraçar o povo e não permitir que eles morressem de frio. Foi no deserto que o povo experimentou uma nuvem para poder cobrir daquele sol escaldante, para que eles tivessem sombra e desfrutassem do cuidado de Deus. O deserto é um lugar de aprendizagem. Eu posso te dizer que o deserto é a faculdade de Deus. O deserto é um lugar de mudança de caráter. O deserto é o local onde Deus vai moldar a sua personalidade. É onde Deus vai provar o seu temperamento. É onde Deus vai fazer com que você permita o lapidar do Espírito Santo na sua vida. Porque mesmo diante das provações, é no deserto que você vai entender o que é melhor para a sua vida. É no deserto que Deus vai prover todas as suas necessidades, porque você vai reconhecer a grandeza de Deus na sua vida. Não tema o deserto, não tema a fase do deserto, porque é neste tempo que você vai experimentar a profundidade da intimidade com Deus, um profundo relacionamento com o Senhor.
no deserto é que você vai ser provado. É no deserto que você vai aprender a depender mais de Deus. E uma outra analogia que eu vou utilizar para entendermos uma outra fase que nós também enfrentamos é a fase do vale. Vamos chamar de vale. Então nós vimos a fase do deserto e agora a fase do vale. Eu não sei se você já passou pelo vale, se você está passando pelo vale ou se você ainda vai passar pelo vale. Mas eu quero te dizer que o vale também não é um momento bom, não é um momento tão agradável nas nossas vidas, porque o vale, ele é uma depressão ou uma planície que fica entre as montanhas. O vale, ele também é algo que vai nos levar a uma intimidade com Deus. Eu quero te dizer que é o vale de Deus, o lugar que Ele vai te isolar, vai te deixar sozinho para poder entender o propósito dele para a sua vida. O vale é o local onde você vai se apartar do todo, é onde você vai se isentar de se envolver com muita pessoa para ficar sozinho com Deus. É o local onde você vai aprender a ter comunhão com o Senhor. Quando nós estamos no vale, nós ficamos sozinhos, nós buscamos uma reflexão. Quando nós estamos no vale, nós buscamos uma meditação, nós buscamos compreender o propósito de Deus para as nossas vidas. O vale é uma fase muito importante nas nossas vidas e muitas vezes nós enfrentamos a fase do vale em várias etapas das nossas vidas, na etapa da adolescência, na etapa da juventude, na etapa adulta, porque o vale é importante para todas as etapas, para todos os momentos, porque é no vale que nós vamos aprender a se relacionar melhor com Deus, a ter um momento a sós com Ele, um momento de intimidade e de comunhão. No vale, você vai ter amigos, mas os amigos, eles parecem que estão totalmente distantes de você. Parece que os amigos não estão te ouvindo, parece que os amigos estão completamente distantes. No vale, você vai ter parentes, mas os parentes parecem que não estão presentes também na sua vida, parece que não compreendem o seu momento, a sua situação. Você muitas vezes vai até ouvir conselhos, mas eu quero te dizer que os conselhos parecem que não vão servir para você, porque no vale é onde você precisa ouvir a voz de Deus. O salmista, ele vai dizer lá no Salmo 27, no versículo 10, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. O Senhor é quem estará contigo na fase do vale, porque no vale você vai aprender a estar sozinho com Deus. É no vale que você vai aprender a orar com mais intensidade. Você vai chorar no vale, você vai gemer no vale, você vai aprender a clamar no vale, você vai aprender a buscar a Deus, você vai passar pelo estreito de Deus, mas vai aprender a ter uma intimidade com Ele. Você vai entender o que é ter a presença de Deus na sua vida. O vale é muito importante e Davi, ele expressou lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Ele está com você na fase do vale. E Davi, ele pôde declarar que o vale que ele estava enfrentando, ele disse, olha, ainda que se eu andar por este vale da sombra da morte, eu tenho certeza que o Senhor não vai me deixar. Ele está contigo. Se você está enfrentando o período do vale, a fase do vale, saiba que Ele está com você. Independente da fase que você está enfrentando, independente da fase que você está vivendo, seja deserto, seja vale, Deus continua contigo. Deus continua do teu lado.
E Ezequiel estava no vale, e lá ele ouviu a voz de Deus. No livro de Ezequiel, no capítulo 3, versículo 22, diz: "E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e me disse: levanta-te e sai do vale, e ali falarei contigo." Levanta-te, Ezequiel, a minha mão está sobre ti, sai do vale. Agora eu vou te levar, Ezequiel, depois desse momento de isolamento, depois deste momento de entender o propósito, de estar comigo, de ouvir a minha voz, de depender de mim. Agora eu vou te levar para um outro local e vou falar contigo. O vale é inevitável na sua vida. O vale é inevitável na minha vida. Eu quero te dizer que nós iremos enfrentar o vale. E muitas vezes nós não saberemos como enfrentar o momento do vale, como enfrentar o momento da solidão. Rodeados de pessoas, mas parecendo que não tem ninguém ao nosso redor. Parece que ninguém nos ouve, parece que ninguém nos entende. Eu quero te dizer que Deus é contigo neste momento. Deus é contigo nesta fase. E Ele vai te ajudar a atravessar a fase do vale. E mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. E se você está no vale, saiba que este vale é só uma fase. A vida é feita de fases. O vale não dura para sempre, o deserto não dura para sempre, e Deus vai falar contigo, esteja no deserto ou esteja no vale, mas Ele vai te levar para uma nova fase, e esta é a última fase, que é a fase do monte. Todos nós também enfrentaremos esta fase, o monte, e você pode estar experimentando a fase do monte neste período da vida. Ou talvez você já experimentou o monte, ou ainda vai experimentar, está super ansioso para que esta fase chegue logo. Porque o monte é um alto relevo que se destaca na planície. O monte está elevado, o monte está no alto. E o santo monte de Deus, no sentido espiritual, é um local de exaltação. O monte de Deus é um lugar que está em destaque, é um lugar de visão ampla, é um lugar de vitórias, é um local apropriado para os filhos de Deus, e é por isso que nós devemos nos achegar ao monte, nós devemos estar no monte, mas não tem como chegarmos no monte sem antes passarmos pelo deserto e pelo vale, porque o trajeto para subirmos é deserto e vale, ou vale e deserto, mas não tem como você aparecer do nada no monte. O monte é o processo, o monte é uma etapa, o monte é uma fase. Então, quando você estiver enfrentando o deserto ou o vale, nunca deixe de contemplar o futuro, o que Deus preparou para nós, que é o monte. Saiba que é apenas a caminhada, é o trajeto. E você vai chegar neste elevado. Você vai chegar e ser exaltado por Deus. E nós temos vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres que passaram pelo deserto, que enfrentaram e atravessaram o vale, mas chegaram no monte de Deus. Nós temos vários exemplos de pessoas que foram atribuladas, de pessoas que foram, viveram momentos difíceis, mas experimentaram do monte de Deus. O profeta Isaías, ele convocou o povo para subir ao monte. E nós vamos ver lá no livro de Isaías, no capítulo 2, versículo 3, que diz: vamos subir ao monte do Senhor, para que Ele nos mostre os seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus propósitos. Então Isaías faz uma convocação para o povo de Deus, para estar mais íntimos de Deus, para subir ao monte. Vamos juntos, vamos subir, porque Deus, Ele vai te levar para o deserto, Ele vai fazer você passar pelo vale, um período de provação, mas eu quero te dizer
que Ele vai te exaltar no monte. Deus quer que você experimente o monte. Quem atravessa o deserto, quem passa pelo vale, chega no monte de Deus. E a história da sua vida vai ser mudada. A história da sua vida vai ser contemplada pelo Deus Todo-Poderoso. E você vai experimentar do monte de Deus. Ele diz na sua palavra: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então creia que o monte de Deus é o local esperado por aqueles que creem nele, por aqueles que esperam no Senhor, porque é isso que Ele tem como pensamento para mim e para você. Muitas vezes Deus vai nos levar para o deserto e permitir que nós passemos pelo vale, porque Ele quer nos exaltar no monte. Ele quer que nós aprendamos a enfrentar as tribulações através da aprovação, porque Paulo ele declarou: você precisa ser um obreiro aprovado. É no deserto que você vai aprender a ser aprovado. E depois que você passar pelo vale e aprender a depender mais do Senhor, a ter intimidade com Ele, você vai experimentar do monte santo do Senhor. E estando no monte de Deus, tudo vai bem. Estando no monte de Deus, tudo vai dar certo. Estando no monte, você vai olhar e vai dizer: verdadeiramente, Deus esteve comigo no passado, Deus esteve comigo no deserto, Deus esteve comigo no vale, e agora eu estou desfrutando do monte. Onde você está agora? No deserto, no vale ou no monte? Em qualquer destas fases, eu quero te dizer que Deus, Ele não te deixa. Deus está contigo. Se você está enfrentando a fase do deserto, Deus está ao teu lado. Se você está enfrentando a fase do vale, Deus não te desampara. E se você está no monte, aprenda a agradecer ao Senhor por todas as dádivas que Ele tem te concedido. Eu não sei qual fase você está enfrentando. Você que me ouve nesta hora, que se você estiver no deserto, que Deus te fortaleça, que você seja aprovado, porque você vai contemplar o que Ele tem para a sua vida e entenderá que esta é apenas uma fase, e fase passa. Se você está enfrentando o vale, eu quero te dizer, em nome de Jesus, aprenda a se relacionar com Deus, a depender mais de Deus, a ser íntimo dele e compreender os segredos do seu coração. E se você está no monte, agradeça-o de todo o coração e abençoe outras pessoas para que elas compreendam que o monte do Senhor é a melhor fase que nós cristãos, que nós filhos de Deus podemos desfrutar. Que Ele nos fortaleça em cada fase das nossas vidas. Seja você criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, eu quero dizer, em nome de Jesus, seja fortalecido pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua bondade, Deus, estejam sobre nós. Que possamos, Deus, compreender o propósito do Senhor para as nossas vidas. Cada pessoa que nos ouve, Deus, nós pedimos que compreenda a tua palavra, que compreenda a tua mensagem, que compreenda, Deus, o propósito do Senhor para as nossas vidas. E quando, ó Deus, estivermos passando por fases difíceis, nós pedimos que a tua presença seja real na vida destas pessoas. Manifesta-se, Espírito Santo de Deus. Fortalece, Deus, fortalece cada líder de família, fortalece cada mãe que tem chorado, tem sofrido por causa dos filhos, ó Deus, que estão afastados dos caminhos do Senhor, por causa dos filhos que estão entregues a algum tipo, ó Deus, de situação ilícita, como drogas. Fortalece, Deus, os casais que estão vivendo, ó Deus, um período de crise, de relacionamento. Nós pedimos nesta hora, fortalece-os, Deus, em nome de Jesus, e faz a tua vontade se cumprir em nosso meio, que possamos compreender cada fase das nossas vidas
e aprender a depender mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.